Salve, salve, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula de Química aqui com o professor Carlinhos, que sou eu, professor de Química e Biologia de vocês. Meus queridos, olha só, o que é que nós vamos fazer hoje, hein? Hoje nós vamos ter a nossa aula de correção de atividades, né? Lembra que eu falei pra vocês, geralmente a cada 2 capítulos, a cada 2 conteúdos que a gente vê, eu tiro uma aula para corrigir todas as tarefas que eu passei. No caso, geralmente a cada 2 atividades, a gente tira uma aula só para corrigir as atividades, para tirar todas as dúvidas das questões que vocês possam ter, tá bom? E hoje nós vamos corrigir a atividade 1 e 2 que eu passei, né, para vocês já me entregaram. É para ter entregado, né? Espero que tenham entregado. E nós vamos fazer a correção dessas questões, tá bom? Então você pega aí seu caderno com as questões que você fez, veja aquelas que você acertou, aquelas que você errou, aproveite a correção agora para tirar as dúvidas, tá bom? E qualquer coisa você deixa aí nos comentários. Se você não entendeu alguma coisa, Carlinhos, eu não entendi a resolução dessa questão, você pode explicar de novo? E aí eu explico para você, tá certo? Então vamos lá. Olha só. Primeira atividade, tá? Que foi o nosso primeiro TDzinho, que tá lá no Classroom, que eu deixei lá para vocês, pedir para vocês passarem as perguntas e as respostas pro caderno, porque aí fica mais fácil você ter tudo num caderno bonitinho. Então a primeira questão era a seguinte: na Idade Média, a expectativa de vida na Europa era de menos de 30 anos. Atualmente, nos países que formam a comunidade europeia, a expectativa de vida é de mais de 70 anos. Correlacione esse fato com a evolução da química nesse mesmo período. Gente, olha só. Se a gente pensar um pouco, né, por que a expectativa de vida ela aumentou tanto? Gente, com a evolução da ciência, principalmente a química, nós tivemos aí o desenvolvimento de novos medicamentos. Então a química, além de contribuir muito para a questão dos medicamentos, nós também temos a maior preocupação das pessoas com a questão de limpeza, né? Muitos produtos químicos foram utilizados na questão de limpeza, né, desinfetantes, e principalmente os medicamentos. Então a questão da limpeza e principalmente o desenvolvimento da química na área de remédios, a química medicinal, contribuiu muito para que a expectativa de vida melhorasse, principalmente com a descoberta de novos antibióticos, tá certo? E então os medicamentos, né, a química desenvolvendo novos medicamentos, ela contribuiu demais para que essa expectativa de vida aumentasse, tá bom? Então se você colocou algo relacionado a isso, a questão do desenvolvimento de novos medicamentos, está ok, tá certo? Então bora nós, questão 1 já foi, então vou colocar aqui, ok. Bora para 2. Questão de número 2. Qual das seguintes propriedades da matéria será mais útil para identificarmos uma substância? Massa ou temperatura de fusão e ebulição? Eita, Lelê! Essa é boa. Gente, vamos lá. O que é que eu falei para vocês? Propriedades que se utiliza para identificar uma substância sempre são propriedades específicas. Por quê? Porque a propriedade geral toda substância tem, mas a específica é própria de cada substância. Entre massa e temperatura de fusão, massa é uma propriedade geral, então não serve, tem que ser uma propriedade específica. No caso, gabarito, temperatura de fusão e temperatura de ebulição, porque é uma propriedade específica, tá certo? Então, na hora de justificar, você tinha que destacar que a temperatura de fusão e ebulição são propriedades específicas. E são as propriedades específicas que a gente usa para identificar uma substância, tá bom? Então, questão de número 2, joinha também, bem tranquilo. 3. Na Idade Média, alguns povos aprenderam a fazer armas de guerra a partir do metal ferro. Isso foi possível porque o ferro é duro, brilhoso, tenaz ou maleável. Vamos lá. Dureza, não, tá? Brilhoso, o fato do ferro ser brilhoso, isso não tem nada a ver com a capacidade de você conseguir fazer armas. Tenaz é a capacidade de resistir a impacto. O ferro não tem uma tenacidade muito alta, o ferro é um pouco quebradiço, né? Agora, o fato de você conseguir fazer armas com ferro é pelo fato dele ser um metal maleável, ele conseguir ser moldado em chapas, você conseguir fazer lâminas de ferro, tá bom? Isso é maleabilidade. Então, se você colocou maleabilidade, você acertou. Então, ok. Quantos de vocês aí já acertaram todas, hein? Conseguiram acertar as 3 até agora? Quem conseguiu, bote aí nos comentários, acertei tudo até agora. Quem ainda não conseguiu, também não tem problema, né? Aproveite para corrigir agora e tirar suas dúvidas, tá? Vamos lá, questão de número 4, da atividade 1 ainda. O que significa dizer que o diamante é mais duro do que o talco? Gente, vamos lá, a gente viu que dureza é uma propriedade específica da matéria e se relaciona com o fato de um material conseguir riscar o outro. Então, o que significa dizer que o diamante é mais duro que o talco? Significa dizer que o diamante consegue riscar o talco, mas o talco não consegue riscar a superfície do diamante, porque sempre o material mais duro é quem consegue riscar o outro, tá bom? Lembrando que o diamante tem dureza de número 10 pela escala Mohs e o talco dureza 1. O diamante é o material mais duro que existe, porque ele consegue riscar qualquer outro material, tá bom? Tranquilão? Então vamos encerrar aqui a nossa atividade 1.
A última questão da atividade 1 foi a questão de número 5, tá? Que eu acho que essa foi a que vocês possam ter tido a maior dificuldade. Mas vamos lá. Analise as seguintes informações e responda. Você tem aqui a temperatura de fusão de 3 substâncias, né? Qual é o estado físico de cada substância na temperatura de 40 graus? Então vamos lá, vou fazer aqui por partes. Então primeiro vamos fazer aqui para a substância de número 1. Que é que eu ensinei a vocês, né? Faz a linhazinha, temperatura de fusão, TF vem primeiro, depois a gente coloca a temperatura de ebulição. Então vamos lá. Para a substância de número 1, no caso a substância A, ele fala que a fusão é 70, então vamos colocar bem aqui, 70. E ele fala que a ebulição é 320, então você coloca bem aqui, temperatura de ebulição. Aí você lembra o quê? Qualquer valor abaixo da fusão, sólido, entre a temperatura de fusão e ebulição é líquido, passou da ebulição, gasoso. E agora é só analisar. Ele quer saber a 40 graus. Pessoal, 40 é menor do que 70, então 40 está bem aqui. Ele está em qual região? Ele está na região do sólido. Então, a substância de número 1, a 40 graus, ela está no estado sólido. Acertaram? Hein? Bora lá. Para a substância de número 2, você vai fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Substância de número 2. Vou colocar aqui, número 2. Vou fazer a linhazinha, ó. Temperatura de fusão. Temperatura de fusão. E temperatura de ebulição. Vamos lá. Para a substância de número 2, que ele fala que é a substância B, a fusão é igual a 10. Então, a fusão é igual a 10 graus Celsius. E a ebulição é 120. 120. Ótimo. E aí vamos lá, ó. Sólido, líquido, gasoso. Vamos lá. Pessoal, 40 graus. 40 é maior do que 10, mas é menor que 120. Então, 40 está nessa região aqui, ó. Ou seja, o 40 está na região do estado líquido. Então, a substância de número 2, ela está líquida a 40 graus, tá bom? E por último, vamos lá para a substância de número 3. A substância de número 3, mesma coisa, tá? Faz a linhazinha, temperatura de fusão. Sempre a temperatura de fusão vem primeiro, tá, gente? Não esquece. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Vamos lá. Menos 35 é a fusão. Olha o número negativo, cuidado. Menos 35 e a ebulição é 30. Vamos lá. Professor, 40. 40 é maior do que menos 35 e também é maior do que 30. Então 40 está bem aqui, ó. Depois do 30. Ou seja, passou da temperatura de ebulição, então ele está no estado gasoso. Lembra que é sólido, líquido e gasoso. Passou da temperatura de ebulição, a 40 graus ele caiu na região do gasoso. Então a substância de número 3 estaria no estado gasoso. Tá bom? Ok? Então essa era a atividade 1. Tá aqui o gabarito. Espero que vocês tenham conseguido acertar bonitinho. E vamos aproveitar agora para corrigir a atividade 2. Então vamos lá. Atividade 2 é essa que está lá no Google Forms, né? Que vocês responderam lá no Forms que eu mandei o link para vocês. Vamos lá. Primeira questão, cite duas diferenças entre uma substância pura e uma mistura. Gente, primeiro, uma substância pura é formada apenas por uma substância só. Por exemplo, se eu tiver água pura, eu não tenho nada misturado, é literalmente só água, tá? Outra diferença é que toda substância pura tem sempre a temperatura de fusão e ebulição constantes. Já uma mistura não é formada por uma substância só, ela é formada por duas ou mais substâncias misturadas. E uma mistura não tem as propriedades constantes, ela não tem uma temperatura de fusão e ebulição constante, pelo contrário, é variável, tá? Então essas são as duas diferenças principais entre uma substância pura e uma mistura, tá bom? Então, primeira questão, ok. Segunda, qual a diferença entre uma substância simples e uma composta? Lembra que uma substância simples é uma substância formada apenas por um elemento só. Exemplo de substância simples, gás nitrogênio, N2, e o gás ozônio, O3. Carlinhos, você não falou que é uma substância só? Um elemento? Aqui tem dois elementos. Não, senhor. Lembra que o número indica a quantidade de átomos. Então eu tenho 2 átomos de nitrogênio, mas de elemento eu só tenho um, que é o nitrogênio, tá bom? Isso é uma substância simples. E uma substância composta, ela tem mais de um elemento. Por exemplo, a água tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. Outro exemplo, o gás carbônico também tem 2 elementos, CO2, ó, tem carbono e oxigênio. Então, substâncias compostas são formadas por 2 ou mais elementos e elas podem ser decompostas, né, em substâncias mais simples.
tá bom? Isso é uma substância composta. A substância simples só tem um elemento, tá bom? Então, questão de número 2, ok também. Se você deu outros exemplos, também não tem problema, contanto que esteja correto, né? Então, vamos lá. Questão de número 3. Assinale a alternativa que apresenta uma mistura eutética. Lembra que uma mistura eutética é uma mistura que, na temperatura de fusão, ela fica constante. É como se ela imitasse uma substância pura na hora de fundir. Mas a temperatura de ebulição, ela é variável. E nós vimos na aula que, dentre esses casos aqui, água com sal é apenas uma mistura, tá fora, tá? Álcool 96% é uma mistura, mas não é uma mistura eutética, é uma mistura azeotrópica, na qual a temperatura de ebulição é que é constante. Água mineral é só uma mistura comum. Nosso gabarito aqui é a letra B. O bronze é uma mistura eutética, porque ele funde a uma temperatura constante, tá bom? Quem colocou bronze, acertou. Vamos embora. Questão de número 4. Considere as moléculas de ácido carbônico, H2CO3, e a molécula do dióxido de enxofre, o SO2. Quantos átomos temos na molécula do ácido carbônico e quantos elementos temos na molécula do dióxido de enxofre? Então, gente, vamos lá. Primeiro aqui o ácido carbônico, H2CO3. O número de átomos eu tenho que contar todo mundo. Eu tenho que olhar para esses numerozinhos aqui, ó. Então, aqui eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Não tem nenhum número aqui, então é 1. 1 átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio. Então, 3 com 2, 5, com 1, 6. Então, eu tenho 6 átomos na molécula do ácido carbônico. Já no caso do SO2, eu tenho 2 átomos de oxigênio, com mais um de enxofre, eu tenho 3. Mas ele não quer saber quantos átomos, ele quer saber quantos elementos. Elementos eu só tenho 2, que é o S, o enxofre, e o oxigênio. Então, gabarito... 6 átomos no ácido carbônico e 2 elementos no SO2. Então, o gabarito seria a letra C, 6 e 2, respectivamente, porque ele quer na ordem, tá bom? Cuidado com a palavra respectivamente, viu? Preste atenção. Então, questão de número 4, ok. A questão de número 5 aqui já era a questão do livro de vocês, tá? Que eu coloquei lá as páginas. Eram 2 questões que eu falei, eram 2 páginas. Cada página tinha uma questão que eu pedi para você fazer. Essa daqui é a primeira questão, tá? Se não me engano, da página 38. Questão de número 5, que no caso era a questão de número 1 do livro de vocês. Diga se os materiais a seguir são substâncias puras ou misturas. Então vamos lá. Se for substância pura, eu vou botar SP. Se for mistura, eu boto M, tá bom? Vamos lá. Ouro 18 quilates. Ouro 18 quilates é uma mistura, né? Basicamente o ouro 18 quilates ele é formado por ouro e prata, então é uma mistura. Suco de laranja também é uma mistura, né? Você vai ter a água ali e vai ter o suco, né? A polpa da laranja, então você tem mais de 2 componentes. Água potável é uma mistura também, porque é adicionada de sais, não é simplesmente H2O, tem sais dissolvido. Cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o sal. Aqui no caso, substância pura, que é só o sal. Suor, o nosso suor, ele é uma mistura. Nosso suor é composto basicamente de água, proteínas e sais minerais. Então, o suor é um exemplo de mistura. E o cobre é um metal. Então, no caso aqui, como ele falou, só cobre, então é porque está só o metal, então está puro. Então, é uma substância pura, tá bom? Show de bola. Espero que vocês tenham conseguido acertar, hein? Diga aí nos comentários quanto você conseguiu acertar, para eu poder saber, tá certo? Vamos lá. Última questão, também do livro de vocês, acho que da página 45, tá? Vamos lá. Propriedades físicas como densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição são importantes para identificar e diferenciar quando o sistema é composto de uma substância pura ou por uma mistura. Analise os gráficos a seguir que representam mudança de estado físico. Olha os gráficos, que delícia. Vamos lá. Em relação às mudanças de estado físico, é correto afirmar. Olha só, nós temos 2 gráficos aqui, tá? O segmento T1', ou seja, essa região aqui, ó, T1 e T1', caracteriza uma substância pura. Não. A gente sabe que uma substância pura, a fusão e a ebulição são constantes. Nesse caso aqui, ó, se eu tenho T1 e T1', é porque não está constante. Ela está variando. Começa aqui e termina aqui. Constante é se fosse no gráfico A, ó. Aqui está constante. Só uma retinha. Aqui não, está variando. Se está variando, não é uma substância pura. A gente já sabe que é uma mistura. Está fora. Letra B. O gráfico A representa a mudança de estado de uma mistura eutética. Não, porque a mistura eutética, a fusão é constante. Carlinhos, mas a fusão aqui está constante, ó. É, mas a mistura eutética, a ebulição é variável. Nesse caso aqui, a ebulição também está constante. Então, nós já sabemos que o gráfico A é de uma substância pura e não de uma mistura. Então, está fora.
Letra C. O gráfico B representa a mudança de estado físico de uma mistura azeotrópica. Não. Mistura azeotrópica é quando a ebulição está variando, ou a ebulição está constante e a... Não, gente, é isso mesmo. Foi mal. Mistura azeotrópica. A ebulição é constante e a fusão é variável. Agora sim, gabarito letra C. É uma mistura azeotrópica, tá bom? Vamos ver porque as outras estão erradas. Letra D. O gráfico A representa a mudança de estado físico de uma mistura trifásica. Não, isso aqui é uma substância pura, não é uma mistura. Se é uma substância pura, não tem 3 fases, tem apenas uma substância só, tá bom? E a letra E, o gráfico B, representa a mudança de estado físico de uma mistura que apresenta ponto de ebulição não definido. Não, senhor, o ponto de ebulição ele é muito definido, porque ele está constante. O que não é definido é o ponto de fusão, tá bom? Então, gabarito, letra C, isso é uma mistura azeotrópica, porque a ebulição é constante e a fusão é variável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente, e até a próxima.